Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Geralmente, antes de gravar esse vídeo, eu fico esperando coisas que aconteçam no consultório que tenham sido interessantes na comunicação com o paciente ou com familiares para trazer para discutir ou levantar essas questões aqui. Até hoje, eu estava sem uma clareza de que assunto eu ia discutir. Mas exatamente hoje, muito cedo pela manhã, eu recebo o telefonema de uma familiar de um paciente e que me trouxe um tema, já que aquilo que eu conversei com ela eu gostaria de discutir com vocês. A primeira coisa que ela me pergunta: o senhor trata de bipolaridade? É a frase dela. E aí eu vou abrir um parêntese para a nossa conversa aqui. Essa palavra bipolaridade traduz a ideia de que existe uma continuidade da oscilação da pessoa no curso da vida. Deixa eu explicitar um pouco melhor. Quando no dia a dia as pessoas usam, e isso vocês já me viram escutar, já me viram falar aqui várias vezes, que as palavras e os diagnósticos psiquiátricos são usados no jargão do dia a dia, na conversa cotidiana, como palavras ofensivas, agressivas ou desqualificantes. Então, uma delas é: você parece que é bipolar. Talvez vocês já tenham escutado isso ou já tenham até mesmo dito isso. E o que as pessoas chamam de você parece que é bipolar é como se fosse uma sinonímia de inconstância, sinonímia de indecisão, de não saber o que escolher. Você parece que é bipolar. Então, bipolaridade não existe nesse sentido. Existe o transtorno bipolar. E é muito importante que a gente entenda essa diferença. Porque quando as pessoas usam bipolaridade, dão a ideia de que continuamente a pessoa é uma pessoa inconstante. E chamar de transtorno bipolar traduz que ao longo da vida, na linha de vida da pessoa, ela tem episódios claros de depressão e alguns episódios daquilo que nós chamamos em psiquiatria de mania. Mais uma palavra que tem um conceito técnico diferente do conceito popular. Mania do conceito popular é hábito, mania disso, mania daquilo. No conceito psiquiátrico, mania é um dos polos do transtorno bipolar. É o polo da euforia patológica, é o polo da elevação de humor, é o polo da desinibição motora, desinibição comportamental, é o polo da aceleração do pensamento. Sendo o outro polo, o polo da lentificação psicomotora, do conteúdos negativos de pensamento, que é o polo depressivo, o polo da depressão. Então, bipolaridade nesse sentido de que a pessoa que tenha o diagnóstico de transtorno bipolar seja uma pessoa inconstante, uma pessoa imprevisível, não é isso. Não existe isso. Existe pessoa que ao longo da vida teve vários episódios de depressão e ao menos um episódio definido de hipomania ou mania. O hipomania entra aí como uma faixa mais leve dos sintomas. Então, quem define a presença do transtorno bipolar é a presença ao longo da vida de pelo menos um episódio de elevação clara de humor. Enquanto a pessoa não tem um episódio disso, o diagnóstico pode ser de um episódio depressivo ou de transtorno depressivo recorrente. Para se dar o diagnóstico de transtorno bipolar, é preciso que na história de vida se levante esse histórico de ter tido uma elevação de humor ou que ao longo do acompanhamento apareça isso. Regra geral, e aí ela voltando agora para o familiar do paciente, ele começa a descrever e a frase dela: doutor, quando ele está em crise, ele compra muito, faz muita besteira, vira muito namorador. Então, para ela, a crise é quando ele entra numa fase clara de mania.
E logo a seguir ela diz, quando ele está bom, ai não, ele começa a pensar naquilo que ele fez e fica mais triste. Ou seja, para a família, como aquilo que chama muito atenção é exatamente o comportamento um comportamento destrambelhado do paciente, quando ele sai dessa fase e entra numa fase de depressão, para a família soa como ele ficou bom e ficou triste. Olhando de fora, ele diria que ele saiu de um episódio de transtorno, um episódio maníaco, um episódio de elevação patológica de humor, e transitou para um episódio de depressão, para uma fase de depressão, corrigindo. Então, nessa conversa hoje de manhã, aparecem umas coisas importantes no acompanhamento do transtorno bipolar. Uma é que ela chama de bipolaridade, dando a ideia de que ele seja uma pessoa inconstante. Segundo, que para familiar, o que é valorizado como alteração patológica que precisa ser tratado é a elevação maníaca. Por quê? Porque essa é perturbadora do ponto de vista comportamental. Como disse ela, ele faz muita besteira. A fase de depressão, por ser contraposta à fase de mania, muitas vezes soa como um alívio diante da perturbação comportamental que o paciente saiu no episódio, na fase de mania. A outra coisa foi, eu perguntei para ela, a senhora compreende o que é transtorno bipolar? Ela disse, sim. Eu perguntei, ele sabe o que tem, compreende? Não, ele sabe que é bipolar. Eu perguntei diferente, mas eu não tive contato com ele. Eu perguntei, mas ele compreende o que é a doença? Por quê? Porque o transtorno bipolar não é uma doença, como a maioria das doenças em medicina, nós hoje podemos falar de tratamento. Cura, pouquíssimas coisas em medicina se curam, muito poucas. E o transtorno bipolar é uma alteração que, hoje em dia, quer dizer, há mais de 50 anos, nós temos um tratamento de manutenção do transtorno bipolar. Tratar a crise, tratar a fase depressiva, tratar a fase de mania, o mais importante é o uso continuado da medicação estabilizadora de humor. E ele usa, só que ele suspende, porque ele não compreende que se ele está bom, para que ele vai continuar usando o remédio? Então, a falha no uso continuado permite que a ciclicidade da doença, porque o transtorno bipolar ele é cíclico, ele é periódico. Em algum momento ele vai retornar, seja com fase de depressão, seja com fase de mania. Pode vir disparado por um evento de vida, mas pode vir como uma oscilação interna mesmo. Por isso que se usa continuamente, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. Por nós não sabermos, não prevermos como vai acontecer ou quando, então a recomendação é que se use o estabilizador de humor continuamente. E por que tem esse nome estabilizador de humor? Porque as medicações usadas como estabilizador de humor, principalmente o carbonato de lítio e o divalproato de sódio, que são os pilares, hoje em dia associado com outras medicações, mas são os dois pilares, eles são estabilizador de humor em que sentido? Eles promovem a modulação disso, ou seja, evita que essa oscilação para baixo ou para cima aconteça ao longo ou minimizar. Se acontecer, não acontece numa intensidade desproporcional. E isso é para uso contínuo, ao longo da vida. Por que ao longo da vida? Porque a expectativa é que o transtorno fique ao longo da vida. E há um aspecto importante no acompanhamento do transtorno bipolar, é que a recorrência das crises favorece a próxima crise. Ou seja, um ou dois episódios não predizem necessariamente um terceiro episódio. 3 episódios aumenta a chance do quarto. 5 aumenta muito mais a chance do sexto. Ou seja, por que a prevenção é importante? Por que o uso continuado é importante? Para evitar a recorrência das crises. A recorrência seja da fase depressiva, seja da fase de mania. Como esse é um transtorno único que tem 2 faces, então muitas vezes nós vemos pacientes sendo chamados de deprimidos,
simplesmente porque as pessoas não percebem uma elevação mais discreta. E esse é um outro aspecto que há alguns meses já fiz até um comentário. No caso desse familiar, dessa paciente, ou desse paciente, que o familiar estava conversando comigo, a elevação do humor dele é tão nítida, tão complicada, que perturba fundamentalmente a vida da família dele. Ou, como ele diz, ele faz bastante besteiras. Mas há elevações mais discretas, é aquilo que eu me referi antes como hipomania. Elevações que são tão discretas em relação ao que poderia ter sido, que passa muitas vezes para a família como sendo aquilo que as pessoas dizem: ah, doutor, depois de tanto tempo deprimido, ele tinha direito, ele resgatou a alegria dele. Só que a euforia, ela não é alegria, porque ela não é proporcional às coisas, às circunstâncias. A euforia, a mania, é composta de uma elevação de humor que não é decorrente da circunstância, uma aceleração de pensamento com conteúdos grandiosos, e é o que a paciente, a familiar diz, ele compra muito. Por que ele compra muito? Porque a sensação dele de poder aumenta. E uma hiperatividade, não no sentido do transtorno de déficit de atenção do TDAH, mas no sentido de se envolver com muitas coisas, começar inúmeras coisas e não as terminar. Por exemplo, comprar muitas coisas, a desinibição comportamental, que é o namorador que ela se refere, ele fica muito namorador. Esses componentes podem estar num quadro maior, máximo, como acontece com essa pessoa que ficou de vir aqui ao consultório, mas pode ser mais discreta. Por ser mais discreta, muitas vezes passa desapercebido, ou passa, como eu disse, como um resgate de uma alegria perdida. E por passar desapercebido, esse paciente é tratado como apenas se vê a fase depressiva dele. Por ver apenas a fase depressiva, ele usa apenas antidepressivo. E por usar antidepressivo no bipolar, ele termina agravando o quadro. Ou seja, o uso de antidepressivo isolado no bipolar não reconhecido leva a um agravamento do quadro. Por isso é tão importante o reconhecimento da hipomania, porque a mania é muito flagrante. Como no caso desse familiar, a fase de mania, o paciente tem uma fase que a gente chama de bipolar tipo 1, aquele que tem uma fase de mania muito nítida, ela é muito óbvia para ser passada desapercebido. Mas se uma pessoa for aquilo que nós chamamos de bipolar tipo 2, ou seja, a elevação de humor dele não é tão grave, é uma hipomania, essa passando desapercebido leva a ser diagnosticado muitas vezes ou ser visto como paciente apenas de depressão e usa apenas antidepressivo, e ao fazer isso agrava completamente a evolução do bipolar, da pessoa que tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Então, resumindo hoje, o transtorno bipolar não é bipolaridade, é um transtorno fásico, de tempos em tempos, periódico, crônico, ou seja, dura a vida toda, mas tem tratamento. E é importante o reconhecimento, o diagnóstico e o tratamento continuado. Tchau.